Olá e sejam muito bem-vindos ao primeiro dia da nossa maratona em linguagem corporal. Durante os próximos 5 dias, nós vamos percorrer 5 temas diferentes e hoje vamos começar a nossa corrida por conhecer o nosso corpo. Porque imaginem que a postura em que está sentado, ou a bebida que tem na mão, ou até a expressão facial com que está a olhar para o ecrã, pode determinar o seu desempenho nesta corrida. E não só, pode melhorar ou prejudicar o seu bem-estar físico e financeiro. Como e porquê? Sobre isto que vamos falar hoje, nesta sessão. Provavelmente vocês já ouviram que as nossas emoções transparecem no corpo. Parece lógico. Quando nós estamos zangados, temos uma expressão facial que revela isto. Quando nós estamos contentes, nós sorrimos. Quando nós estamos tristes, nós vemos isto nas costas curvadas. Ou seja, o nosso estado emocional revela-se no corpo. Mas o que é importante é que o nosso corpo também influencia as nossas emoções. Se nós conseguirmos conhecer melhor o nosso corpo e o nosso comportamento não verbal, nós vamos ganhar muito mais consciência daquilo que fazemos e, como consequências, qual influência isto tem em nós, no nosso estado emocional e no nosso bem-estar. É sobre isto que nós vamos falar nesta sessão e vamos ver qual o impacto o nosso corpo tem na nossa mente, o que nós podemos fazer para controlar as nossas emoções, o nosso comportamento e vamos começar pela postura, porque provavelmente é um dos tópicos já mais conhecidos. Estamos a falar de um estudo de McKay, que foi feito, o estudo foi feito na Harvard Business School e eu acredito que já muitos já ouviram sobre isto, por isso eu vou ser muito breve. Este estudo é muito famoso e tem razão para ser tão reconhecido. Foi feito em 2010 e eles chegaram à conclusão que apenas ao mudar a sua postura fisicamente, uma pessoa prepara o seu sistema mental e fisiológico para encarar situações difíceis e estressantes. E até provavelmente melhorar a sua confiança e desempenho em situações como, por exemplo, entrevistas de trabalho, apresentações em público ou quando é necessário opor-se ao chefe ou arriscar. Ou seja, qualquer situação que causa stress e que exige o maior ou o melhor desempenho do que uma situação normal. Os resultados do estudo de Harvard Business School sugerem que, em situações que requerem determinação ou confiança, as pessoas podem fingir até se sentirem verdadeiramente confiantes. Ou seja, fake it till they make it. Como ela está a mostrar aqui na fotografia em Mikali, fazer uma high power pose. Se não quiser, não precisa ser tão exagerado, mas manter as costas direitas, por exemplo. Colocar um cotovelo em cima do braço de uma cadeira. Já é uma high power pose que vos vai permitir sentir-se mais confiantes. E mesmo quando vai-me dizer, mas eu agora estou com stress, com nervosismo, não me apetece fazer esta postura. Claro que não apetece. Mas se fizer, e o corpo é controlado só por si, se conseguir esforçar-se e fazer essa postura, vai fazer fake it till you make it. Daqui a pouco vai sentir-se diferente. Ou seja, a transformação do seu pensamento começa pela postura. E, com o tempo, estas pequenas alterações na postura e as consequências podem até melhorar a sua saúde e o bem-estar. Porque quanto mais confiante é a sua postura, mais confiante se está a sentir e mais os outros vão vê-la de uma forma diferente. Qual é o impacto no nosso comportamento não verbal tem nos outros? Sobre isto nós vamos falar no terceiro dia desta maratona. Mas hoje queria só chamar a vossa atenção ao que vocês próprios conseguem fazer com o vosso corpo para melhorar drasticamente o vosso bem-estar e o vosso estado emocional. Este estudo é bastante famoso. Agora, poucos sabem que o tom de voz tem um efeito igual.
Ao baixar o tom de voz, nós também sentimos-nos mais confiantes. Um estudo foi feito na Universidade de Tilburg, na Holanda, e eles chegaram à conclusão que as pessoas que baixaram o tom de voz, ou seja, começaram a falar com uma voz mais grave, eles sentiram-se mais confiantes e conseguiram pensar de forma mais abstrata. Eles pediram às pessoas que lessem uma declaração num tom mais grave. E o resultado demonstrou que estas se sentiram mais poderosas e conseguiram pensar de forma mais abstrata. Apenas ao baixar o tom de voz, nós podemos manipular o nosso próprio estado de confiança. Esta mensagem, eu espero que todas as mulheres que estão a assistir agora a esta sessão que tomem nota, porque naturalmente nós mulheres temos uma voz mais aguda, falamos mais alto e como nós estamos a ver, uma voz mais grave é que nos dá mais confiança e permite-nos nos pensar de forma mais abstrata. Por isso, tomem esta nota e, claro que não agora, não vamos precisar de falar todos como os homens, mas nas situações quando nós precisamos de transmitir confiança, nós podemos, de propósito, baixar o tom da voz. Se precisarem de mais uma razão para falar com uma voz mais grave, aqui está. O tom de voz mais grave pode aumentar o seu rendimento. Como? Um estudo feito na Universidade de Duke vai comprovar que um tom de voz mais grave tem um valor. Existe uma relação direta entre o tom de voz e o ordenado. Eles avaliaram as apresentações públicas de 788 CEOs, só homens, e concluíram que aquelas cuja voz era mais grave têm emprego nas empresas maiores, recebem mais, têm maior rede de contatos sociais e têm tendência de serem avaliados como CEOs de topo no seu setor de trabalho. Então, estes CEOs cuja voz era mais grave, eles recebem, por média, mais 1.807 mil dólares por ano. É uma boa razão para falar com uma voz mais grave. E todos nós conhecemos um exemplo clássico de como uma pessoa conseguiu baixar a sua voz e ganhar mais impacto. E nós estamos a falar de Margaret Thatcher, e não é um segredo que ela teve um acompanhamento profissional que lhe permitiu baixar o tom da voz. Para exemplificar aquilo que eu estou a dizer, eu vou mostrar um curto vídeo onde nós podemos ver como a voz dela mudou ao longo do tempo. I've been so busy that I haven't had really much time to think about it. After all, I know I'm still only me, and so do my family. But I'm very much aware of the responsibilities and a little bit apprehensive. Who wouldn't be when you think of the names that I follow? Let me answer that very deeply, because I feel very strongly about it. The greatest divisions this nation has ever seen were the conflicts of trade unions towards the end of a Labour government. Outro exemplo de como o nosso corpo, ou nesse caso particular, as nossas expressões faciais podem influenciar o nosso estado emocional. Em concreto, aqui é o sorriso e provavelmente muitos já ouviram que o sorriso faz bem para todos. Para nós, porque sentimos-nos melhor para os outros, porque nós contagiamos as pessoas com a nossa felicidade. E eu trouxe hoje os resultados do estudo que achei muito interessantes, porque diz que é importante não só sorrir, como sorrir em grande. Porque no Wayne State University eles investigaram os jogadores de beisebol e chegaram à conclusão que o tamanho de sorriso está diretamente relacionado com a esperança média de vida. Ou seja, temos que sorrir e temos que sorrir em grande. E se precisarem de mais uma razão para sorrir, aqui está. Uma pessoa satisfeita com a sua vida, e claro que uma pessoa satisfeita é uma pessoa que sempre sorri mais,
ganha mais $1.766 do que uma pessoa insatisfeita com a sua vida. Mais uma razão de ter um bom controle sobre o nosso comportamento não verbal, porque não só influencia o nosso estado emocional, como também o nosso estado financeiro. E acho impossível falar de uma possibilidade de controlar as nossas expressões faciais sem falar da intervenção mesmo clínica, é Botox. Só que acontece que Botox não só ajuda contra rugas, como ajuda contra depressão. O que aconteceu? Quando um dermatologista se juntou a um professor de psiquiatria, estes conseguiram conduzir um estudo muito interessante. Eles pegaram num grupo de pessoas que tiveram estado clínico depressivo declarado. Dividiram estas pessoas em 2 grupos e o grupo número 1 recebeu Botox, que bloqueou os músculos responsáveis pela expressão de raiva e sofrimento, enquanto o grupo número 2 recebeu um soro inofensivo. Após 3 e 6 semanas, eles avaliaram o estado dos participantes dos 2 grupos e concluíram que o nível de depressão dos participantes do primeiro grupo reduziu em média 47%, enquanto no grupo número 2 o nível de depressão reduziu apenas 21%. Não significa que todos temos que fazer agora um Botox e isto é uma opção de cada um. Mas o que é importante aqui é que nós, ao controlar as nossas expressões faciais, conseguimos controlar o nosso estado emocional e, no fundo, o nosso bem-estar. Imagina, estas pessoas com depressão em um estado declarado conseguiram melhorar o seu bem-estar só através de manipular o corpo, no fundo, porque as rugas. E eu acho isto fantástico, porque primeiro é um bom exemplo de como o corpo está ligado com a nossa mente, e segundo é que nós temos controle sobre o nosso corpo e temos que saber muito bem o que nós estamos a fazer, como é o nosso comportamento não verbal, porque as ligações são diretas e são evidentes. Vamos continuar a nossa viagem e vamos ver mais um exemplo de como o nosso corpo pode influenciar a nossa mente. E vamos falar dos braços cruzados. Porquê? Braços cruzados é um gesto muito comum. É um gesto que nós vemos muitas vezes nas capas dos jornais. É quase uma postura empresarial, uma postura de confiança, ou pelo menos é vista assim. Porque não vejo outra razão porque que as pessoas, e são políticos, pessoas bastante famosas, sempre adotam essa postura quando têm que tirar uma fotografia. Qual o impacto os braços cruzados podem ter nos outros? Sobre isto vamos falar mais tarde. Hoje vamos ver o que os braços cruzados trazem para nós. E, afinal, é uma postura bastante vantajosa. Porquê? Fizeram uma experiência e 2 grupos receberam o anagrama sem solução. O grupo que ficou com os braços cruzados dedicou mais tempo, ou seja, foi mais persistente na tentativa de encontrar uma solução, que não havia. O outro grupo, que não tinha indicação para cruzar os braços, desistiu mais cedo. Resultado deste estudo é que os braços cruzados ajudam a ganhar mais persistência. Como é que nós podemos aplicar isto no nosso dia a dia? Porque, por exemplo, está a tentar resolver um problema importante ou precisa de se concentrar no trabalho e provavelmente não é bem o trabalho que gosta de fazer, mas tem que ser feito. Quando nós precisamos de ganhar mais persistência, nós podemos cruzar os braços e mais. Na experiência a seguir, 2 grupos receberam o anagrama que já tinha solução, mas o grupo que permaneceu com os braços cruzados teve um melhor desempenho e, como na primeira experiência, demonstraram a mesma persistência. Isto significa que não só ganhamos mais persistência, como também melhor desempenho. Não é fantástico? Os braços cruzados, afinal, um gesto que
me traz valor. E como já falámos dos braços, vamos agora ver o que as mãos podem fazer para nós. E para isto vamos precisar de bolas anti-stress. Estas são as nossas bolas, as bolas da academia, que os nossos clientes recebem nas nossas formações, mas podem usar uma outra bola qualquer. E quando eu digo que é uma bola anti-stress, é literalmente uma bola anti-stress. Porquê? Vou apresentar alguns dos estudos que existem e que confirmam a ligação entre as nossas mãos e o nosso cérebro. Qual é a ideia por trás disto? É que o nosso lado direito do cérebro controla o nosso lado esquerdo do corpo. E ao contrário, o hemisfério esquerdo do cérebro controla a parte direita do nosso corpo. E esta ligação vai em dois sentidos. Se nós, conforme diz o primeiro estudo, apertamos a mão direita, nós vamos ativar o lado esquerdo do cérebro e assim fortalecer a memória. Como é que nós podemos utilizar isto no nosso dia a dia? Imagine que está a estudar e está a ler algum livro que é importante para reter a informação. Ou, por exemplo, está a assistir a algum evento ou uma palestra qualquer e quer também memorizar melhor aquilo que está a ouvir ou aquilo que está a ver. No momento enquanto está a ver, a ouvir, a ler, faça um movimento consecutivo, aperta a mão direita e, conforme os estudos dizem, que nós vamos conseguir fortalecer a nossa memória. Isto faz sentido, porque ao apertar a mão direita vamos ativar o lado esquerdo do nosso cérebro. Ao contrário, se nós apertarmos a mão esquerda, vamos ativar o lado direito do nosso cérebro e vamos melhorar a nossa criatividade. Porquê? Porque o lado direito do cérebro é mais criativo, é mais emocional e mais. O outro estudo, feito no Instituto Técnico de Munique, diz que apertar a mão esquerda leva a um melhor desempenho. Eles avaliaram os jogadores e conseguiram provar que os jogadores que apertaram a mão esquerda de forma consecutiva antes de competição ou antes de entrar no campo conseguiram ter o melhor desempenho. Por isso, já sabem, depende do seu objetivo, tem que trabalhar com a mão esquerda ou a mão direita e assim conseguir o resultado desejado. E não só as mãos que controlam o nosso cérebro, como também o que vocês têm nas mãos. Se vocês têm alguma bebida agora na mão, eu espero sinceramente que isto é uma chávena quente, um café ou um chá quente. Porquê? Porque with hot coffee we see a warm heart. O que isto quer dizer? É que no Yale University eles fizeram duas experiências. O resultado número 1 foi que as pessoas que tiveram uma chávena quente na mão consideraram os outros como pessoas mais generosas e mais atenciosas. Ou seja, tenho um copo quente na mão e vejo a outra pessoa como uma pessoa mais quente. E ao contrário, quando seguraram uma caneca com bebida fria, Coca-Cola ou água fria, avaliaram os outros como menos generosos e atenciosos. E mais, temperatura física não só influencia como nós vemos os outros, e vemos os outros como pessoas mais generosas, como também influencia o nosso próprio comportamento. Novamente, o nosso corpo influencia o nosso estado emocional e o nosso comportamento. Como? Na segunda experiência, elas ofereceram um voucher e perguntaram se as pessoas querem ficar com este voucher ou vão oferecer depois a alguém. O que é engraçado que as pessoas que asseguraram uma caneca quente na sua mão, elas estavam mais vezes dispostas a oferecer esta voucher às outras pessoas. E ao contrário, as pessoas que tiveram um copo com água fria na mão, elas quiseram ficar com este voucher. Isto significa que, ao manter um copo quente na mão, nós ficamos mais generosos e acreditamos mais nas pessoas. Isto é ótimo e nós podemos utilizar isto no nosso dia a dia. Como?
Primeiro, quando nós queremos compreender melhor a pessoa e fazer mais para a pessoa, nós devemos assegurar que temos um chá na mesa. Por outro lado, sempre é mais vantajoso, parece, oferecer ao cliente um café e um chá e não água. Porquê? Porque já sabemos que quando ele tiver a caneca quente na mão, vai considerá-lo ou considerá-la como pessoas mais generosas e mais, vai ser mais disposto para dar. Assim, hoje já vimos como a postura, a voz, expressões faciais, a posição dos braços, das mãos e até os objetos que nós temos nas mãos influenciam o nosso estado emocional e o nosso comportamento. Reparem que todos estes elementos fazem parte do nosso comportamento não verbal. E eu espero que esta sessão, mesmo sendo curta, foi suficiente para reconhecer a relação entre o nosso corpo e a nossa mente e a importância de estarmos conscientes do nosso comportamento não verbal. Na próxima etapa, que já é amanhã, vamos ver o que o seu corpo revela e qual é o impacto que o seu comportamento não verbal tem nos outros. Muito obrigada e até amanhã!